Dissonância cognitiva é algo que sempre vai acontecer. Nós não vamos conseguir eliminar a dissonância cognitiva das nossas vidas. Quando eu analisei a Natura, ela não se enquadrava nos meus parâmetros de investimento. Todos os indicadores que eu estabeleci lá, ela não cumpria com todos os parâmetros que eu tinha estabelecido para fazer esses investimentos. Nesse processo de existir um conflito e nós querermos buscar informações que confirmem o que eu já acreditava, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele sempre busca conforto cognitivo. A gente sempre quer se sentir bem e se sentir certo daquilo que a gente acredita. Você precisará exercitar o seu autoconhecimento financeiro para que você consiga realmente mudar. E isso não acontece do dia para a noite, não acontece em um mês, não acontece em 2 meses. Não tem uma única pessoa que não tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Na realidade, todos os dias a gente sente algo nesse sentido. Do que eu estou falando? De meio que conflitos internos, sabe? Aquela coisa assim de nós estarmos em conflito entre o que a gente acha que deveria fazer e o que a gente efetivamente fez. E aí um sentimento de culpa, um sentimento de que não deveria ter feito, mas aí já fez, aí já não tem mais como voltar atrás, né? Enfim, esses conflitos internos a gente chama de dissonância cognitiva. E é sobre isso que eu vou fazer o episódio de hoje, porque eu acho que é uma das coisas que mais acontece quando nós estamos com um objetivo, um foco de reorganizar a nossa vida financeira, de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Só que essas brigas internas, esse anjinho e diabinho, eles ficam que meio que um conversando com o outro, brigando entre eles, e acaba que nem sempre a gente faz e toma a melhor decisão. E essa dissonância cognitiva, muitas vezes, ela, dependendo da forma que nós conduzimos, acaba prejudicando as nossas escolhas. Então eu decidi trazer este tema para o nosso 83º episódio do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, um episódio novo trazendo o que eu acho interessante da ciência, as novidades das pesquisas na área de finanças comportamentais e trazendo para cá que a gente possa discutir de uma forma simples e aplicável no seu dia a dia. Eu já falei este jargão 83 vezes, já ficou meio que mecânico, né? Eu fico pensando, nossa, nós já temos aí quase 1 ano e 9 meses do podcast Mais Que Finanças. É muito legal ver a trajetória e ver para onde ele está caminhando e o quanto ele está contribuindo, que é um dos pilares que eu tinha. Quando eu comecei a fazer o podcast, tem sempre 3 pilares que me guiam, né? Eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar compartilhando conhecimento, e esse conhecimento tem que gerar impacto na vida das pessoas. E fico muito feliz quando eu recebo as mensagens de vocês contando do impacto que tem gerado. Então, muito obrigada, chegamos aí no nosso 83º podcast do Mais Que Finanças. Sem mais delongas, vamos entender o que é dissonância cognitiva, como que ela pode impactar nas nossas decisões financeiras e como que nós podemos, né, eu vou intercalando, assim, falando da dissonância cognitiva e intercalando também algumas soluções já, alguns pensamentos, e no final eu trago realmente algumas coisas que a gente tem que prestar atenção para melhorar e minimizar o impacto negativo desses conflitos internos. Mas antes de ir para lá, né, vamos entender o que é dissonância cognitiva. Que termo é esse, da onde veio e o que ele quer dizer? Bom, sempre que a gente pensa em dissonância, nós estamos pensando numa coisa que diverge, né, que destoa. Dissonância cognitiva nada mais é do que dentro da nossa cabeça existir algum nível de discordância, de realmente 2 lados da moeda, digamos assim. A teoria base da dissonância cognitiva, ela foi publicada em 1957 pelo um autor, até deixei anotado o nome dele, eu não conhecia assim, a fundo, né, os trabalhos dele, é o Leon Festiger, não sei se deve se pronunciar assim, obviamente não se pronuncia assim, né,
Mas vamos no Leon. Ele foi quem publicou essa teoria em 1957. E ele explica que dissonância cognitiva é sempre um conflito. E esse conflito ele pode existir com base em várias coisas. Por exemplo, pode existir um conflito entre a tua crença e a tua ação. Digamos que você esteja querendo fazer uma dieta, tá? E que você vá ao supermercado, compra tudo que tá dentro da tua dieta e tal. Tu chega em casa e tem um bolo dentro da tua geladeira. E aí tu tem aquele conflito. Ai, a minha crença é, estou de dieta e preciso comer bem. Mas a tua ação diz que tu quer comer aquele bolo. E aí tu fica naquele conflito. Se tu age na direção da tua ação, não resiste à tentação e vai lá e come o bolo, a sensação que tu tem de ter feito, de ter ido contra aquilo que tu tinha estabelecido contigo mesmo, essa sensação psicológica de desconforto, isso é a dissonância cognitiva. É quando existe realmente um desconforto porque aconteceu um conflito, né? Existiu aí dois lados, o anjinho e o diabinho, e tu foi lá e não resistiu à tentação e comeu o bolo. Quando acontece isso, o que os estudos mostram? Que muitas vezes nós mudamos, inclusive, a nossa fisiologia. Então, aumenta a nossa condutância da pele, né? Eles conseguem comprovar via experimento, nosso coração dispara um pouquinho mais rápido, e isso altera, inclusive, a nossa situação fisiológica, gerando todo esse alerta de, putz, não devia ter feito o que eu fiz. Então, a dissonância cognitiva, ela sempre vai estar integrada neste âmbito de conflito. Existiu um conflito, existiu um dilema, digamos assim, existe dissonância cognitiva. Então, a dissonância, ela pode ser dessa forma que eu disse, de uma crença e de uma ação. Ela também pode ser de uma crença e de uma informação. Por exemplo, assim, ó, digamos que... Eu vou dar um exemplo meu, quando eu comecei a me envolver mais com o mundo dos investimentos. No mercado financeiro, quando a gente vai escolher uma ação para investir, o que significa nós colocarmos um pouco de dinheiro naquela empresa comprando uma ação em troca de uma expectativa de ganho, nós precisamos fazer algumas análises. Então, eu preciso fazer uma análise fundamentalista daquela ação. O que significa isso? Preciso olhar endividamento, eu preciso olhar indicadores, eu preciso olhar margem de lucro, eu preciso olhar liquidez. São vários indicadores que a gente vai lá, se interage, né? PL, que é o preço-lucro, para ver se a ação tá cara ou barata. Enfim, como sempre eu digo, o objetivo não é ir para essas partes técnicas. Mas nós sempre precisamos ter um entendimento dos números daquela empresa para avaliar se realmente é coerente fazer aquele investimento ou não. Nesse mundo, o que seria uma dissociação, né? Uma dissociação cognitiva? Quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu fui visitar a Natura, eu acho que eu já contei aqui. Eu fui visitar a Natura, a empresa Natura, quando eu ainda estava na faculdade de administração. E a empresa da Natura, para uma jovem, eu devia ter lá os meus 19 anos, 20 anos no máximo, em São Paulo, visitando uma mega empresa. Eu nunca tinha entrado dentro de uma mega empresa. Isso já, lá você vai, seus quase 12 anos, né? Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Eu fiquei impressionada com aquilo, sabe? Desde a dinâmica que eles tinham, com lugar para que tivesse creche, para que as mães pudessem deixar os seus filhos, tinha gramado, assim, era tudo limpo, tudo cuidado, o processo da fábrica, tudo organizado e aquele monte de produção, desde creme, perfume, enfim, assim, realmente uma coisa muito grande para minha perspectiva, né, para o meu ponto de referência, a Jéssica, vinda do interior do estado do Rio Grande do Sul e nunca tinha tido contato com uma grande empresa. Então, aquilo me gerou um certo encantamento, digamos assim. E aí depois, né, daquilo, obviamente eu fui começar a me envolver também no mercado financeiro, entender um pouco mais de investimentos, enfim. E aquela imagem daquela empresa nunca saiu da minha cabeça. E eu pensava assim, nossa, quando eu for investir, eu vou comprar ações dessa empresa.
Então, eu construí, a partir da experiência que eu vivi, uma crença. A Natura é uma boa empresa para se investir. Quando eu fui realmente começar a investir, que foram alguns anos depois, deveria ter sido com 19, mas não foi. Eu deveria ter começado lá. Comece o quanto antes. Quando eu comecei a investir, o que aconteceu? Eu construí, a partir de tudo que eu já tinha aprendido, a partir de alguns cursos que eu estava fazendo, eu construí alguns parâmetros que, para mim, eram inegociáveis no momento do investimento. Dentre eles, margem de lucro, dentre eles, o preço da ação não poderia estar muito caro, né? Que a gente utiliza para analisar isso, preço-lucro. Tinha que ter tanto margem de lucro líquida como bruta, como eu já falei, baixo nível de endividamento, enfim, eu criei alguns parâmetros que a gente chama de parâmetros fundamentalistas, são os fundamentos da empresa, que me direcionassem se valia a pena aquele investimento ou não. E comecei a analisar. Quando eu analisei a Natura, ela não se enquadrava nos meus parâmetros de investimento. Todos os indicadores que eu estabeleci lá, ela não cumpria com todos os parâmetros que eu tinha estabelecido para fazer esses investimentos. Portanto, aconteceu aí uma dissonância cognitiva. Existia uma crença de que essa ação é boa, essa empresa é legal, essa empresa me cativa, eu quero essa empresa, contra uma informação que, olha, na verdade, aquilo que tu criou de crença, ou seja, a verdade absoluta que tu criou sobre aquela empresa, a informação não me mostra a mesma coisa. Então há um conflito entre a minha crença e a informação que eu estou tendo acesso. Essa dissonância cognitiva vai me gerar um conflito. Esse conflito vai me gerar um desconforto. Por quê? Porque no fundo eu queria uma informação que me confirmasse que aquela ação era legal, que eu devia investir naquela empresa. Era isso que eu estava buscando. Né? A gente chama isso de viés da confirmação. Nós sempre buscamos informações as quais corroboram, confirmam aquilo que nós já tínhamos pré-estabelecido anteriormente. Então, quando a gente fica diante de uma informação que não confirma aquilo que eu tinha antes, isso é uma dissonância cognitiva. E vai gerar também um nível de desconforto, porque no fundo eu queria ter o conforto de ter uma informação que confirmasse aquilo que eu esperava. E isso é bem interessante, assim, né? Porque, por vezes, o fato de existir essas dissonâncias cognitivas, nós evitamos informações que vão contra aquilo que a gente acredita. Nós evitamos nos expor a novos contextos, a novos estímulos, a coletar, às vezes, novas informações, porque nós acabamos por um viés cognitivo, sempre buscando informações, sempre buscando contextos que confirmem aquilo que já estava pré-estabelecido. Só que isso na maior parte das vezes não é interessante, como nesse exemplo, né? Não era interessante eu simplesmente buscar informações que confirmassem a minha crença inicial de que era uma boa ação, sendo que, dentro dos parâmetros que eu tinha estabelecido, isso era incoerente. E eu não estou dizendo que é uma má ação, faz horas que eu não analiso, inclusive, essa ação, não sei como que está hoje. Mas quando eu fui decidir montar minha carteira, e hoje ela não está na minha carteira, ela não era uma ação atrativa para a composição que eu queria, né? O que eu quero mostrar com isso? Que nesse processo de existir um conflito e nós querermos buscar informações que confirmem o que eu já acreditava, nesse processo, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele sempre busca conforto cognitivo. Então, é como se, assim, a dissonância cognitiva, que são esses conflitos, incomodassem o nosso cérebro. Como eu já disse, né, gera alterações, inclusive fisiológicas. E esses incômodos, a gente não gosta. A gente não, por isso que a gente busca informação que confirma o que eu já acredito, porque na real eu não gosto de sentir desconforto. O Kahneman, né, no livro Rápido e Devagar, como sempre, ele fala lá sobre conforto cognitivo e o quanto nós buscamos conforto cognitivo. A gente sempre quer se sentir bem e se sentir certo daquilo que a gente acredita, sabe? Essa garrafa tem água.
tá pesada. Se não tivesse, eu ia estar indo contra a real. Mas eu quero que a minha perspectiva ela seja confirmada. Não, ela realmente tem água. Eu vou lá olhar, realmente tem água. Eu dei um exemplo muito bobo aqui. Mas o que eu quero dizer é que sempre o nosso cérebro, ele busca essa coerência cognitiva, porque é desconfortável não ter coerência cognitiva. É desconfortável ter dissociação. Dissociação não, desculpa, dissonância cognitiva, ter esses conflitos, né? O nosso cérebro, ele sempre busca conforto cognitivo. Então, pode perceber, assim, ó, que muitas vezes tu está diante de uma situação, tu está diante de um contexto, e tu sempre fica buscando coerência, mas a coerência que seja adequada com aquilo que você acredita, e não com o que necessariamente seja certo. Se eu te disser, o Kahneman inclusive dá um exemplo parecido, assim, com esse no livro, né? Se eu te disser um peixe branco mascando chiclete, na tua cabeça vai ficar meio confuso. Então, eu gerei uma dissonância cognitiva inicialmente, porque tu ficou assim, como assim, um peixe branco mascando chiclete? Hã? Aí o que aconteceu rapidamente, né? O que a tua cabeça fez rapidamente? Ela puxou a imagem de um peixe, ela puxou a imagem de alguém mascando chiclete, ela tentou introduzir o chiclete na boca do peixe, no sentido de ver o peixe mascando chiclete, e pintou o peixe de branco. Percebe que é como se, no momento que eu te disse isso, ao invés de tu parar e pensar assim, ô Jéssica, peixe branco não existe? Peixe branco mascando chiclete? Tá doida? Essa não foi a primeira coisa que tu pensou. A primeira coisa que você pensou foi, puxou informações e tentou encaixar para tornar aquilo ali coerente. E esse esforço, né, de tentar diminuir as incoerências é a busca pelo conforto cognitivo. Então, existiu uma dissonância entre a tua crença, peixe não masca chiclete. Essa é a tua crença. Agora eu te dei uma informação. Pense no peixe mascando chiclete ainda branco. Tu criou a imagem. No que tu criou a imagem, tu diminuiu a dissonância cognitiva. No que tu diminuiu a dissonância cognitiva, tu teve o quê? Conforto cognitivo. Ah, tá. É meio estranho, mas fica tipo aquela coisa assim, né? Tu meio que se desconversando, digamos assim. A Jéssica enlouqueceu, um peixe mascando chiclete, branco. Mas tu criou essa história dentro de ti para que houvesse essa coerência. Eu dei esse exemplo que é realmente um dos exemplos que o Kahneman dá, e que é extremamente simples, mas se a gente for pensar, nós temos isso na nossa vida todos os dias. Lembra que várias vezes, eu acho que no episódio passado ou no retrasado, acho que no retrasado, eu falei sobre que o comportamento é uma caneta que encaixa, que a tampa encaixa. E um dos motivos de nós replicarmos comportamentos, de nós repetirmos o nosso padrão comportamental, é justamente esse. O nosso cérebro, ele não gosta de sentir dissonância cognitiva. Ele sempre vai buscar o conforto cognitivo. Portanto, é muito mais simples eu buscar o conforto naquilo que eu já conheço, ou seja, o padrão comportamental encaixar, a tampa da caneta encaixar, do que eu querer disruptar, né, palavra, disruptar os meus padrões comportamentais e agir de uma forma diferente do que eu vinha agindo. Por quê? Porque aquela nova ação ainda não me gera conforto cognitivo. Eu ainda tenho dúvida, eu não sei como é que vai ser a consequência, eu não sei se vai valer a pena o esforço. Então, como ainda não teve uma recompensa embutida, tu duvida. E ao duvidar, tu minimiza a capacidade, não é nem só a capacidade, mas tu minimiza o esforço que tu quer empregar naquilo ali. Por quê? Porque tu vai evitar te colocar em dissonância cognitiva. Tu vai preferir o conforto cognitivo. E se a gente pensar na nossa vida, né, não é só mental, na vida física também. Nós sempre vamos preferir o conforto do que o desconforto. É muito melhor ficar sentado no sofá do que ficar fazendo musculação. Hoje mesmo eu estava fazendo musculação,
E eu faço musculação de verdade, porque se é pra eu ir lá fazer de conta, eu não vou, né? Eu preciso fazer e é importante para o meu corpo, é importante para que eu esteja bem fisicamente, para que eu tenha um físico forte. Não forte buscando estética, mas forte no sentido de realmente. Não que a gente não se preocupe também com estética, óbvio, né? Seria hipocrisia dizer, não, não me preocupo nem um pouco com estética. É óbvio que a gente gosta de se sentir bem. Mas a minha preocupação maior é que eu tenha força física, que eu consiga levantar, que eu consiga me movimentar, que eu tenha essa mobilidade. E para isso, para ter força física, eu não posso fazer exercício físico fofinho. Tipo, ai, que bonitinho, né? E eu vou 1 quilinho lá. Aí é fisioterapia. Eu preciso fazer esforço para que o meu músculo sinta e se desenvolva. E aí eu tava fazendo academia, e aí uma senhora pegou e foi sentar no aparelho que eu estava e disse: Meu Deus, pra que isso? Que loucura! E o que que é, né? É o encarar o desconforto. Pra que isso? Ora, pra que isso? Porque a gente precisa encarar o desconforto para que a gente consiga desenvolver o músculo, ou seja, para que eu consiga crescer, eu tenho que passar pelo desconforto. E essa fuga da dissonância cognitiva, ela faz com que a gente se acomode no exato lugar que está e não encare esse diferente. Então, sempre entenda assim, dissonância cognitiva é algo que sempre vai acontecer. Nós não vamos conseguir eliminar a dissonância cognitiva das nossas vidas. Sempre vai existir o engenho de diabetes, mas o que a gente tem que entender é quando nós buscarmos conforto cognitivo, este conforto cognitivo que nós estamos buscando está evitando um desconforto e me mantendo no lugar em que eu estou, ou está me ajudando a evoluir? Entendeu? Então, não é que tu vai eliminar toda a dissonância cognitiva, porque é necessária a dissonância cognitiva para tu colocar em dúvida, inclusive, teus padrões comportamentais. Então, tu não vai eliminar por completo a dissonância, mas também tu não pode buscar só o conforto cognitivo. Então, precisa existir uma balança aí, sabe? Eu sempre digo assim que eu mesma, né? Eu sempre me coloco em situações, me coloco em condições que me gerem um certo nível de desconforto, porque é no desconforto que a gente cresce. Se tá confortável, não tá bom. E cognitivamente acontece a mesma coisa. Então, entender que nós sim vamos estar sempre nesses conflitos internos é importante, porque a gente precisa lidar com eles, para que a gente possa avaliar, ok, estou num conflito interno. Este conflito interno está me levando para um melhor, então eu vou ter que aprender com esse conflito e aprender coisa nova até que a nova se transforme no meu novo normal. Ou não, eu preciso só manter o que estava no passado, manter a minha crença do passado e tá tudo certo. Vou colocar num exemplo prático esse da ação para ficar mais simples. Existia a crença de que a ação da natura seria uma boa ação. Existiu a nova informação indicando que não era coerente com o que eu estava montando. Ou seja, existiu uma dissonância cognitiva. Ao existir essa dissonância cognitiva, eu tenho que olhar e entender assim, tá, essa nova informação, ela é válida, ela é importante, ela é relevante a ponto de eu aceitar que ela existe e buscar mudar a minha crença? Ou seja, eu aceito que existe a dissonância, eu percebo que houve um conflito e eu analiso se aquele conflito é válido para que eu, na verdade, busque daqui a pouco mudar a minha crença. E mesmo neste movimento de mudar a minha crença, percebe que o que eu estou fazendo é buscando mais uma vez o conforto cognitivo. Porque daí o que eu vou fazer? Eu vou introduzir essa nova informação, alterando a minha crença. Quando eu alterei a minha crença com a nova informação, eu construo uma nova crença. E quando eu tenho essa nova crença que é coerente com essa informação, eu diminuí a dissonância cognitiva, aumentei meu conforto cognitivo. Então percebe que a gente sempre vai estar buscando esse conforto cognitivo e a gente sempre vai estar buscando diminuir a dissonância. Só que nós temos que fazer isso de forma inteligente. Eu não posso diminuir a dissonância simplesmente rejeitando a informação e só fortalecendo a crença passada.
Eu preciso avaliar se essa nova informação, esse novo contexto, esse novo comportamento, ele é útil para que talvez eu precise, na verdade, mudar a minha crença e não simplesmente rejeitar a nova informação. Não sei se ficou claro. Para mim ficou claro. Não sei se ficou claro para você, mas para mim ficou claro, assim, né? Essa composição entre dissonância e conforto, ela vai sempre existir. Só que nós temos que aprender a lidar com isso para que isso, ao invés de nos paralisar e de nos manter na exata situação que nós estamos, na verdade, nos impulsione para melhorar. Então, é nesse sentido que a gente precisa lidar com dissonância e com conforto cognitivo. Uma outra coisa que também pode acontecer, né? Eu já falei da dissonância de crença e ação, ou seja, do bolo lá na geladeira. Eu já falei da dissonância entre crença e informação, e também pode ter dissonância de crença a crença. Como assim de crença a crença? Vamos supor que tu tenha uma crença de que tu quer montar tua reserva de emergência, tá? Por quê? Porque tu escutou aqui um podcast que eu falo sobre reserva de emergência, tu percebeu o quanto que isso é importante na tua vida, tu percebeu o quanto isso vai te trazer segurança, tranquilidade, equilíbrio, então tu conseguiu entender toda essa dinâmica. Ao entender toda essa dinâmica, você olha e diz assim, é isso que eu quero para minha vida. Ok, então existiu uma nova crença. Só que, paralelamente a essa nova crença, existe uma outra crença dentro de você. Você está no trabalho, você ganha um aumento e você diz: ai, mas eu mereço gastar com uma roupa nova. Eu mereço comer uma janta para comemorar. Eu mereço. Então, percebe que existe um conflito entre duas crenças que são suas. Uma crença que diz: poupe o máximo que você conseguir, até conseguir montar sua reserva de emergência, para que isso te dê segurança. Portanto, novas rendas, direciona para lá, quanto antes a gente bater o martelo nisso aqui, ótimo. Mas existe uma outra crença dentro de você que diz assim, olha, eu mereço. E aí você entrou em conflito com você mesmo. Então, a dissonância, ela não está só no externo, com novas informações, com novas coisas. A dissonância, às vezes, está dentro de nós. Há muitas pessoas que têm traços de personalidade difusos. O que significa isso? Ou bem distribuídos, é melhor dizendo. Que são pessoas que têm, por exemplo, extroversão e neuroticismo. Essa pessoa tem uma dissonância cognitiva de crença gigantesca. O que é o extrovertido? É aquela pessoa alegre, que está querendo sempre olhar de forma positiva para a vida, que vai querer se reunir com os amigos, uma pessoa dinâmica. O que é um neurótico ou um neuroticista? É aquela pessoa que tem uma maior oscilação emocional, que tende a ser mais pessimista, que tende a ser neurótica, neuroticismo, tipo neurótica, sabe? A Jéssica, prazer, neuroticista. Quem já me acompanha já sabe que eu sou neuroticista. Essa pessoa, ela vive uma eterna dissonância. E se ela não souber que ela tem esses conflitos internos e que vão existir brigas internas que nem ela mesma se entende por vezes, porque ela acorda de manhã, tá bem, vai dormir mal e ela pensa assim, meu Deus, nem eu mesma me entendo o que tá acontecendo comigo, sabe? Essas pessoas, se elas não tiverem este autoconhecimento, este entendimento de que essa dissonância interna pode gerar prejuízos, pode gerar, inclusive, dificuldade de lidar consigo mesmo, sabe? Essas coisas de conflitos internos é muito desconfortável, porque a pessoa fica... nem eu sei, nem eu me entendo, nem eu sei o que eu quero. Aí aquelas pessoas que ficam tentando várias coisas e elas nunca estão satisfeitas, mas elas não vão estar mesmo nunca satisfeitas, porque elas têm um conflito interno natural. Elas têm traços de personalidades conflitantes. Na verdade, o que ela vai ter que fazer é aprender a lidar com esses conflitos, com essa dissonância. E isso vai caminhar, né? Isso vai desenvolver, por vezes, dissonância crença a crença. Então, por um lado, vai ter uma crença de eu adoro sair e estar sempre com os amigos, e outra vai estar eu adoro ficar em casa. Aí ela vai olhar e dizer assim, meu Deus, mas o que eu gosto de verdade? Aí esse é o problema, entendeu? Essa pessoa que entrou nesses conflitos, por vezes ela nem sabe o que ela gosta de verdade. E ela tenta se enquadrar lá, tenta se enquadrar cá, e daqui a pouco ela gosta dos dois. Só que ela vai ter que respeitar-se
Ou seja, o dia que ela estiver disposta a querer sair, ela saia. O dia que ela estiver indisposta a sair e queira ficar em casa, que ela fique em casa. Mas que ela perceba que existem esses dois caminhos dentro dela. E que por vezes ela vai estar mais propensa para um lado, por vezes ela vai estar mais propensa para um outro. E que se ela se compreender nisso, vai facilitar muito a vida dela. Porque ela vai se entender melhor e se respeitar. E se respeitando, ela vai viver melhor. Então, quando a gente olha para crenças, para dissonância cognitiva, crença a crença, o autoconhecimento é imprescindível para evitar esses conflitos internos e a pessoa se perder de si, sabe? Porque a pessoa acaba se perdendo de si, buscando sempre se enquadrar naquele grupo ou sempre naquele. Ai, mas eu preciso. Não, tu não precisa nada, tu não tem que nada. O que é importante para ti, o que é relevante para ti, o que faz sentido para ti. É isso que a gente tem que caminhar e trabalhar e se desenvolver. Então, sempre que houver essas dissonâncias cognitivas entre crenças internas, você precisa avaliar, ok, existiu essa dissonância. Vamos voltar ao exemplo do investimento, né? Eu queria manter minha reserva e eu mereço. E aí tu vai olhar e dizer, opa, peraí, estou entrando em dissonância cognitiva, já sei que o meu cérebro vai buscar o conforto me levando para um dos lados. Mas será que não tem um meio do caminho? Será que eu não posso pegar esse valor, só que de forma consciente, pegar esse valor a mais que eu tô ganhando, direcionar para reserva e um outro tanto eu ir e fazer um jantar fora? Será que não consigo contornar de modo a potencializar, né, os dois lados, no sentido não potencializar, mas no sentido de atender por vezes os dois lados? Ou daqui a pouco tu vai olhar e dizer assim, não, eu acho que realmente existe a dissonância e que se eu não tivesse consciência, eu iria gastar tudo. Só que eu estou numa fase que a reserva é mais importante. Então eu preciso olhar para isso, eu preciso trabalhar nisso e faz sentido eu abrir mão nesse momento disso aqui em direção da minha reserva. E abrir mão, né? Mais uma vez eu já falei sobre isso aqui. Nunca olhe para esses movimentos como estou perdendo. Olhe para estou ganhando uma segurança financeira, uma tranquilidade, tudo isso. Vá construindo essa nova perspectiva dentro de ti. E com isso, tu diminuiu a dissonância, ou seja, diminuiu o desconforto, entrou no conforto cognitivo, mas na direção correta que vai construir e te levar para onde você quer. Então é esse trabalho interno, por isso que eu digo, me mandaram esses dias no Instagram. Ô Jéssica, como que eu mudo completamente a minha vida? Como que eu consigo fazer para seguir teus conselhos? Eu não consigo seguir teus conselhos. E eu disse, você vai ter que ter disposição, não de seguir os meus conselhos, mas você vai ter que ter disposição de olhar para si e se entender dentro desse processo todo. Tem uma coisa que se chama metacognição, que nada mais é do que desenvolver a tua capacidade de se autoanalisar, digamos assim. Muitas vezes eu falo, né, da importância de terapia e tal, mas muitas pessoas, por exemplo, eu mesma já fiz terapia, mas o que eu faço hoje em dia e que funciona muito bem para mim é introduzir a metacognição. É estar sempre percebendo, assim, os meus pensamentos, a partir dos meus pensamentos, o que isso desencadeia, né? Tanto do ponto de vista fisiológico, quanto comportamental, quanto cognitivo, se eu consigo ter mais ou menos atenção, como que isso vai direcionando. Então eu percebo o meu estado de espírito e eu percebo quais foram as situações e pensamentos que desencadearam aquilo. Eu converso muito com o Guilherme, converso muito com a minha mãe, com o meu irmão, sobre todas essas emoções envolvidas em cada contexto. Então, e esse exercício é um exercício. E não é um exercício que vai fazer com que tu mude de hoje para amanhã, mas é um exercício que tu vai ter que implementar na tua vida. E é esse exercício, essa mudança de perspectiva, de olhar para você mesmo, que vai fazer com que você consiga, aos poucos, ir usando essa dissonância cognitiva para te ajudar a evoluir. E não usar essa dissonância cognitiva para querer buscar o conforto, só que o conforto que te paralisa, entende? Então, mudança de comportamento exige esforço,
mudança de comportamento com dinheiro exige esforço. Não existe uma fórmula mágica que você vai conseguir. Nossa, agora a Jéssica disse lá 4 passos para resolver a vida financeira, eu vou aplicar e tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. Você precisará exercitar o seu autoconhecimento financeiro para que você consiga realmente mudar. E isso não acontece do dia para a noite, não acontece em um mês, não acontece em 2 meses. É o que eu falei antes. Padrão de comportamento encaixa. Então, nós precisamos olhar esses encaixes, porque no que há dissonância, a gente sempre busca a consonância, digamos assim, só que ela nem sempre vai ser benéfica e acaba que a gente não faz o que tem que ser feito muitas vezes. Então, exercitar este ok, eu vou lidar com essa dissonância e vou avaliar se daqui a pouco eu não preciso reformular a minha crença. É muito importante. E aí, só concluindo, né, a crença do eu mereço com a crença da reserva, é o que eu comentei anteriormente, é você ajustar esses 2 pontos no sentido de ou equilibrar ou realmente entender que faz sentido naquele momento tu ir na direção da reserva. Resumindo essa parte conceitual, então dissonância nada mais é do que conflito e existem 3 tipos bases, digamos assim, de dissonância. A da crença e ação, em que há um conflito entre aquilo que eu acredito ou aquela verdade que eu queria dentro de mim, estou de dieta ou estou poupando, para a ação que eu realmente implementei. E aí vai existir um desconforto, porque daqui a pouco a ação que eu implementei é contrária àquilo que eu queria, e aí isso vai gerar desconforto. Depois tem a dissonância da crença com a informação. Então, dependendo da minha crença, quando a informação chega, eu rejeito essa informação porque ela é incoerente com a minha crença. Existiu aí uma dissonância. E a da crença-crença. Entendendo que existem, né, esses 3 tipos de dissonância, agora a gente tem que olhar e dizer assim, ok, como que isso influencia nas minhas decisões de consumo, nas minhas decisões de investimento e no meu comportamento financeiro? Uma coisa que eu não comentei conceitualmente, né, antes falando, é que a dissonância cognitiva ela é verificada, inclusive, do ponto de vista biológico, né, no nosso cérebro. Existe uma área que se chama córtex cingulado anterior, é mais ou menos aqui, assim, bota pra lá, pro meio, pra cá, e meio aqui assim, sabe? Acima dos... Aqui tem o córtex órbito-frontal, o ventromedial, e aí o córtex cingulado anterior é um pouquinho mais pra trás aqui, meio que nessa minhuca aqui. Não sei se deu pra entender a lógica de onde tá o teu córtex cingulado anterior. Mas o teu córtex cingulado anterior, ele vai estar diretamente ligado com empatia e conflito. Então, sempre que houver muita dissonância cognitiva, é como se estivesse acontecendo um conflito e o teu córtex cingulado anterior vai sinalizar isso. Então, hoje a gente já tem bem estabelecido, assim, na literatura, onde está, digamos assim, né, a dissonância cognitiva. E ela é sinalizada pelo nosso córtex cingulado anterior. O córtex cingulado anterior piscou, né, acendeu mais, significa que a dissonância cognitiva. Obviamente depende do contexto e do estímulo, né? Porque pode estar também ligado com empatia, enfim. Mas, no geral, ele vai sinalizar conflitos. E aí, a dissonância é um conflito interno, certo? Então, só porque havia esquecido de comentar esse ponto em termos conceituais. Em termos financeiros, já temos vários estudos avaliando dissonância cognitiva e consumo. E uma coisa muito interessante dos estudos é a constatação contrária. Teve um estudo que avaliou, até deixei anotado os números aqui, né? Sempre deixo anotado para que eu não esqueça. Ele avaliou 1.000 e poucas pessoas. Agora são vários estudos e eu perdi o número desse que eu estou querendo falar. Perdi o número de quantas pessoas foram entrevistadas, mas pelo que eu me lembro, assim, de cabeça, é mais ou menos umas 1.000 pessoas que foram entrevistadas, e eles avaliaram compra compulsiva. Inicialmente, a hipótese deles era que compradores compulsivos teriam maior dissonância cognitiva, porque quando a pessoa compra, ela compraria, ela se sentiria culpada por ter comprado, e aí haveria aquela dissonância entre crença e ação. Então, haveria uma maior dissonância cognitiva. Só que,
eu acho que eu já comentei sobre isso, mas acho que é legal falar do ponto de vista metodológico, né? Sempre quando a gente tem uma hipótese, os estudos eles partem de uma hipótese. O que é uma hipótese? A grosso modo é uma afirmação que a gente vai coletar coletar dados, né? Informação das pessoas, dos participantes, via questionário, via experimento, e nós vamos, a partir dessas coletas de dados, avaliar se aquela afirmação, aquela hipótese, ela é válida ou não. Então, a hipótese deles no estudo era de que comprador compulsivo tem maior dissonância cognitiva porque ele compra as coisas e ele não tinha planejado aquela compra. Portanto, se ele comprou uma coisa sem planejar, ele vai se sentir culpado depois que ele comprar. Essa era a hipótese, essa era a afirmação. Coletaram dados, né? Pergunta com questionário. E fizeram análise estatística. Tá, será que realmente o comprador compulsivo, ele tem uma menor dissonância cognitiva? E a resposta foi não. O comprador compulsivo, na verdade, quer dizer, a constatação dele é que tinha maior, né? A hipótese dele é, comprador compulsivo tem maior dissonância cognitiva? Não. Comprador compulsivo tem menor dissonância cognitiva. E é bem interessante. É muito interessante, na verdade, esse ponto. Por quê? Eu estava atendendo a mentoria, né? Que, inclusive, que dia é hoje? Que dia é hoje, no caso, que está saindo ao ar, né? Eu acho que hoje está saindo ao ar exatamente o dia que está abrindo a mentoria para que vocês possam também fazer parte, caso vocês queiram. Não tinha nem me dado conta. É porque eu gravo antes os episódios, né? E depois eu não sei a data que vai cair. Eu acho que, inclusive, vou colocar uma publizinha, né? No sentido de colocar um chamado para que vocês possam conhecer também a mentoria. Mas, enfim, eu estava na mentoria e uma pessoa que já trabalha com finanças, ela me perguntou sobre o fato de que por que, né, já que a dor de perder dói mais do que o prazer de ganhar, por que tantas pessoas, mesmo diante de compra compulsiva, mesmo diante de endividamento, mesmo diante de tudo, seguem comprando? Se mostrar os números dessa pessoa, né, mostrar o quanto ela tá perdendo ao manter esse comportamento, qual o risco que ela vai se colocar, se isso adianta. Eu disse, não adianta. Muitas vezes a gente pegar uma pessoa que já está com problemas financeiros e ficar mostrando o número em si, não adianta muita coisa. Por quê? Esse estudo comprova o porquê. Olha só, a pessoa que ela já está imersa em problema financeiro, é como se ela fosse dessensibilizando o sistema dela. Tem um problema, tem um nível de ansiedade. Tem um outro problema, tem outro nível de ansiedade. Agora eu já tenho todos esses problemas. Mais R$1 aqui, ó, não vai fazer diferença nenhuma. Então ela vai dessensibilizando. Aquilo a gente chama isso de, não é dissonância, mas é dissociação. O que é a dissociação? É quando aquilo está acontecendo, mas é como se eu não estivesse vendo. Eu dissocio completamente. Sabe aquela pessoa que tu está conversando e ela não tá nem te olhando? E parece que tu tá conversando com... acorda, eu tô falando contigo. A pessoa tá meio olhando por nada. É como se a dissociação fosse algo parecido, só que internamente. A gente olha as situações, mas tipo, é como se estivesse conversando com uma pessoa que não tá prestando atenção no que tu tá dizendo. E quando a pessoa tem um problema financeiro muito grande, ela entra dentro desse ciclo de dissociar mesmo. Como se aquilo ali estivesse acontecendo, mas não é comigo. É lá fora, entendeu? Então ela fica insensível a números. Eu preciso trabalhar outras questões, porque ela fica insensível a números. E esse estudo comprova isso. Por quê? Porque ele mostrou que a pessoa que é compradora compulsiva, ela não tem maior dissociação. Na verdade, ela tem menor dissociação. Ou seja, a pessoa que ela tem compra compulsiva, ela tem menor conflito. Porque embora ela sinta-se culpada, embora ela sinta-se... Ela não consegue mudar o comportamento dela. Então ela vai dessensibilizando tanto, que ela
segue comprando, que ela segue fazendo e que o conforto cognitivo que ela busca, a compra dá. Então diminui a dissociação. A dissociação não, as duas palavras são tão parecidas, né, que a disléxica tem dificuldade. Diminui a dissonância, não é ó, meu Deus! Diminui a dissonância, ponto. Essa pessoa diminui a dissonância porque ela não tem tantos conflitos, porque no fim é conforto cognitivo para ela comprar, entendeu? E esse estudo mostra isso, eu achei muito interessante. Eu ainda não havia lido este estudo em específico, né? Já sabia que gerava isso, tanto é que dei a resposta lá na mentoria, eu já sabia que a pessoa ela ia realmente não ligando para tudo isso, mas esse estudo, né, de dissonância cognitiva comprova que também do ponto de vista de conflito interno, o comprador compulsivo acaba diminuindo esses conflitos internos, porque comprar é confortável. Então, mais um ponto para a gente deixar de alerta, né? Para que a gente olhe e diga assim, opa, peraí, significa que eu realmente preciso cuidar, porque não vou ter conflitos internos. Se eu não vou ter conflitos internos, a compra ela vai ficar ainda mais facilitada. Então, vai ser ainda mais difícil resistir a tentações, vai ser ainda mais difícil manter o foco nos objetivos que eu tiver. Aí tu pode estar pensando assim, tá, mas então, como é que eu posso, né, gerir isso de uma melhor forma? E aí foi feito um outro estudo na Turquia, também avaliando compras impulsivas e dissonância cognitiva, e o que eles mostraram é que pessoas que têm uma visão de futuro mais estruturada, ou seja, ela tem aquela coisa de perspectiva futura, né? Ela olha melhor para o futuro e para tudo que ela quer construir, que aquela pessoa que tem isso é protetivo. E isso amplia a dissonância cognitiva na hora de comprar, ou seja, amplia o conflito. E na hora de comprar, principalmente de compra impulsiva, a gente quer que aumente o conflito. Porque senão a gente só chega lá, compra e vai embora. Não, precisa haver um conflito, ou seja, precisa haver um questionamento se aquele comportamento é adequado ou não para os meus objetivos. Então eu tenho que querer ter essa dissonância. Se eu não tiver essa dissonância, eu vou simplesmente manter aquele padrão de comportamento sem que eu questione. Se houver essa dissonância, é como se a dissonância ela fosse um atrito do comportamento, ela gerasse um atrito para o comportamento. E este atrito, ele protege para que tu não vá lá simplesmente tu compre. Então, tu precisa desejar que ela exista quando nós estamos falando de compras, principalmente se tu é uma pessoa que tem uma tendência a uma compra mais impulsiva, uma compra mais impulsiva ou compulsiva, né? Impulsiva é, opa, tive estímulo, fui lá e comprei, e compulsiva é, eu não consigo parar de exercer este comportamento, independente do contexto que eu esteja. Então, para os dois lados, a gente precisa querer ter dissonância. E aí, essa perspectiva, né, o que eles mostraram é que essa perspectiva de olhar para o longo prazo e construir essa imagem do que eu quero, da vida que eu quero, isso aumenta essa dissonância, porque daí eu vou colocar numa balança. Ó, eu vou comprar isso aqui, mas isso vai impedir e vai comprometer esse meu objetivo. Bom, então daqui a pouco não faz sentido comprar. E aí esse questionamento interno pode me ajudar muito na hora de tomar uma boa decisão. Então, queremos ter dissonância cognitiva na hora de comprar. Aí você pode pensar assim, tá, Jéssica, não sou uma pessoa compradora compulsiva, não sou impulsiva nas compras, mas mesmo assim tenho dificuldade de seguir na direção dos meus objetivos, de ser justa comigo mesma, né, de colocar uma meta e seguir essa meta, porque percebo que por vezes eu sempre tenho boas justificativas que me afastam desse meu objetivo. E como eu disse no início, sempre nós estaremos buscando conforto cognitivo, né? Então, existe a dissonância, eu vou buscar justificativas para minimizar essa dissonância para que eu consiga chegar no conforto. Quando nós queremos construir uma vida financeira diferente, o que isso significa? Quando a gente começa a perceber que muito mais do que comprar coisas novas, mas ter segurança, ter tranquilidade,
dar boa qualidade de vida para nossa família, olhar para o futuro e perceber que a gente não vai depender de INSS, que não vai depender de nada. Por exemplo, tem muitos idosos, né, que dependem dos seus filhos. Olhar para o futuro e pensar assim, nossa, eu vou ter liberdade no futuro porque eu não vou depender de ninguém. Essa construção de valor para esta vida vai fazer com que tu amplie a dissonância cognitiva no presente. Então, tu não precisa ser comprador compulsivo ou impulsivo para implementar isso na tua vida. O simples fato de tu perceber que, ao gastar mais no dia a dia, em coisas que às vezes não têm a menor importância para ti, tu tá gastando dinheiro, aí tu chega no final do mês e tu olha assim, nossa, gastei nem sei no quê. Pois é, se tivesse guardado para tua segurança, tu sabia o porquê. Então, o simples fato de tu começar a desenhar melhor essa visão de futuro, ela vai aumentar o atrito em relação às tuas decisões diárias e vai fazer com que tu reflita mais. Então, exercite o valor que cuidar do dinheiro tem. Perceba que isso é muito mais do que botar dinheiro na conta bancária. Perceba que isso é tua saúde mental, que é a tua segurança, que é a tua tranquilidade, a tranquilidade de quem tu ama. Quando tu começar a empregar um valor nisso e tu realmente valorizar, ficou até repetitivo, né? Mas tu vai valorizar e perceber que isso vai fazer com que tu viva bem, tu aumentou o atrito. E aí as compras começam a ser menos interessantes. Então faz esse exercício, assim, de realmente construir essa visão, porque isso vai te ajudar a cair em menos tentações no presente. Uma outra coisa, eu estava falando de consumo e tudo isso, um outro ponto importante em relação à dissonância cognitiva é no mundo dos investimentos. Eu já comentei da minha jornada com a ação da Natura, mas teve um estudo que fez com 422 entrevistados e que eles conseguiram, primeiro, né, uma coisa do estudo que não tem nada a ver com a dissonância cognitiva, mas só para eu compartilhar, que aumenta-se a impulsividade quando tem promoção, quando tem cartão de crédito, quando tem propaganda, quando tem alteração no preço. Então, cuidado, isso te afasta do investimento, né? Sempre que existe aí uma questão de ter promoção, de poder pagar cartão de crédito e tudo isso, é como se diminuísse o atrito. E aí diminui tua culpa. E se diminui tua culpa, diminui tudo isso, diminui a tua dissonância cognitiva e daí tu não questiona e tu te comporta de maneira automática. Mas enfim, não era isso que eu ia falar aqui, né? Era só para dizer que esse estudo, ele avaliou também materialismo dentro dessa relação. E o que ele percebeu, né? Que quando a pessoa é muito materialista, o materialismo diminui também a dissonância na hora de comprar. Eu falei que era dos investimentos, já vou chegar na pesquisa de investimentos. Mas em relação a esse ponto aqui de materialismo, é para mostrar que as pessoas que valorizam muito compra de bem material, tipo, ter um carrão, ter uma casa, ter isso ou ter aquilo, que essas pessoas, elas estão diminuindo o atrito e elas tendem a também comprar mais impulsivamente. Então, tenta avaliar, assim, qual é a importância que tu dá a esse tipo de consumo. Se tu dá uma importância muito grande, pode ser que isso também esteja dificultando tu andar nos trilhos. Era só para concluir essa questão do consumo. Agora, voltando realmente nos investimentos. Opa, o barulho da folha. Os investimentos foi um estudo realizado com 294 respondentes. E eu achei muito interessante esse estudo. O que ele mostra? Ele queria avaliar se as pessoas que têm maior dissonância cognitiva, como eu com a Natura, por exemplo, se elas tomam melhores ou piores decisões de investimentos no longo prazo. E o que ele percebeu? Que quanto maior a dissonância cognitiva, ou seja, muitos conflitos, pior a decisão. Mas o que protege para que a decisão não piore e eu realmente consiga usar a dissonância cognitiva a meu favor? Aí ele coloca uma variável no meio, que é inteligência emocional. E por que é tão importante a gente adicionar inteligência emocional? Porque, na verdade, a inteligência emocional, ela é o que vai nos possibilitar regular a nossa emoção. Quando eu consigo entender que existem essas dissonâncias cognitivas e que a Pituca acaba de vir aqui, você está ao vivo
com a Pituca querendo brincar neste exato momento. Olha só, vamos concluir, né, o nosso raciocínio. Quando nós temos inteligência emocional, a inteligência emocional, ela faz com que nós vamos ao longo do tempo aprendendo a fazer o que eu já tinha falado sobre metacognição. Ela vai fazendo com que a gente aprenda a lidar com as situações adversas. Ela vai fazendo com que a gente consiga ser mais coerente com os nossos próprios sentimentos e emoções. E isso vai nos permitindo tomar melhores decisões, sejam elas de consumo, sejam elas de investimento. Então essa pesquisa ela é interessante porque a inteligência emocional, ela melhora a decisão do investimento, mas na verdade ela melhora tudo. Ela é o que realmente vai permitir com que a gente use a dissonância cognitiva a nosso favor e não contra. Que bom que nós temos dissonância cognitiva. Que bom que nós não estamos sempre em concordância com a nossa cabeça. Que bom que há esses conflitos, mas que nós possamos utilizar esses conflitos para que nós realmente nos desenvolvemos, realmente tomamos melhores decisões, sejam de consumo, de investimento, E no resto da vida também, seja na dieta, no exercício físico, é o que eu sempre falo. O que é muito legal de finanças comportamentais é que os estudos eles não vão beneficiar apenas as finanças, mas elas vão beneficiar também várias outras áreas. Então, que nós possamos pegar esses conhecimentos e alocar nas várias outras áreas, porque isso vai fazer com que a gente melhore a vida como um todo. E esse, como eu sempre digo, é o nosso grande objetivo. Enfim, este era o tema do nosso 83º podcast Mais Que Finanças, em que o meu braço puxando é a Pituca puxando puxando o macaco. Esse é o nosso 83º episódio. Um assunto que particularmente eu gosto bastante, que é entender como que a nossa cabeça funciona, esses conflitos internos e a gente aprender a lidar melhor com eles. Espero que tenha feito boas reflexões e que a partir de agora tu valorize as tuas dissonâncias cognitivas e que você busque o conforto cognitivo, só que de uma forma a crescer e se desenvolver e não se acomodar, certo? Meu muito obrigada e até o próximo episódio.